Vestígios da lendária civilização maia ainda existem hoje, assim como os mistérios que deixaram para trás. Os maias eram muito avançados, com uma incrível compreensão da matemática, astronomia, arquitetura e arte. Então, um dia, a civilização maia misteriosamente começou a diminuir por razões que ainda são desconhecidas e, por fim, desapareceram. A civilização maia era, na realidade, uma série de muitos povos diferentes que ocupavam terras que hoje ficam na Guatemala, em Honduras, no Belize e na península de Yucatán, no México. Todos esses povos diferentes foram chamados de maias, já que compartilhavam a mesma língua, o mesmo calendário e a mesma religião. Mas cada cidade tinha seu próprio governo e suas próprias riquezas. Os maias se organizavam em cidades-estado e nunca se transformaram num império governado por uma capital central. Ah, faziam que nem na Grécia Antiga. Isso mesmo. Fora isso, os maias e os gregos antigos tinham outras coisas em comum. As primeiras cidades maias foram construídas por volta do ano 400 a.C., ao mesmo tempo em que Atenas e Esparta resplandeciam na Grécia Antiga. E, curiosamente, os gregos e os maias não sabiam nada uns sobre os outros, porque ninguém ainda tinha atravessado o Oceano Atlântico. Isso aconteceu mais de 2000 anos antes que alguém se atrevesse a tentar cruzar distâncias tão grandes. Os povos das Américas e da Europa não sabiam um da existência do outro. A influência dos Olmecas. A região habitada pelos maias era formada por planaltos regados pela chuva abundante proveniente do Atlântico de um lado e banhada pelo Pacífico do outro lado. A terra era molhada e atravessada por vários rios de água doce. É fácil cultivar milho aqui, criar gado e colher frutos na selva. O clima ajudou bastante, mas nem tudo foi fácil para os maias, porque eles não tinham inventado a roda e não tinham animais para arar a terra e carregar as coisas. Então os homens faziam tudo. Era muito trabalho. A civilização maia nasceu de outra ainda mais velha. Muitos anos antes, os Olmecas viviam no mesmo território. Acredita-se que os Olmecas eram a civilização mãe de todas as culturas mesoamericanas. Os Olmecas atingiram seu apogeu por volta do ano 700 a.C. Naquele tempo, as pequenas tribos maias eram emergentes e adotaram um conhecimento olmeca sobre construção de templos, calendários e escrita. Os maias também herdaram muitas práticas e rituais religiosos dos Olmecas, incluindo o culto do jaguar. Por causa de sua força e agilidade, o jaguar estava relacionado com o poder do rei e era considerado um animal sagrado. Templos e cidades. Evidências de antigos maias permaneceram escondidas da civilização moderna durante séculos, enterradas sob a vegetação tropical densa. Foi apenas muito recentemente que alguns exploradores e arqueólogos começaram a descobrir as incríveis ruínas de antigas cidades maias. Esses achados surpreenderam o mundo e nos ajudaram a aprender ainda mais sobre uma das culturas mais complexas e refinadas das Américas. Todas essas cidades eram semelhantes. Cada uma tinha uma grande praça, onde a maior parte das construções importantes eram erguidas. As pirâmides. As pirâmides eram grandes templos cujos picos serviam de cenário para cerimônias de rituais de sacrifício. As pessoas se reuniam embaixo, na praça principal, e participavam ativamente dessas cerimônias, cantando, dançando e implorando aos deuses que aceitassem os sacrifícios. Os maias eram muito religiosos e acreditavam que tudo o que acontecia era decidido pelos deuses. Por essa razão, construíram templos enormes em que se realizavam rituais para honrá-los. A pirâmide principal, na cidade de Tikal, media mais de 70 metros de altura e era tão alta quanto um prédio de 10 andares. Os maias ergueram as pirâmides o mais próximo dos deuses no céu. As pirâmides atingiam tais alturas de uma forma muito estranha. Cada vez que um rei morria, os arquitetos ordenavam a construção de uma outra camada sobre uma pirâmide existente. Desta maneira, camada por camada, a pirâmide crescia lentamente. Os sacerdotes maias e os governadores viviam ao redor dos templos. Um pouco mais longe moravam os chefes militares, e ainda mais longe viviam os comerciantes e artesãos. Fora da cidade, perto dos campos de cultivo, moravam os camponeses e os escravos, cujos trabalhos davam suporte a toda a sociedade. O calendário.
Os maias notaram que as estrelas no céu mudavam de posição ao longo do dia. Mas quando um ano terminava, essas estrelas retornavam às suas posições originais e começavam um novo ciclo. Isso significava que, observando o Sol, a Lua e as estrelas, os maias poderiam saber que dia do ano era, o que lhes permitiu planejar o melhor dia para plantar sementes e para colher. Durante séculos, eles estudaram os céus, aprendendo mais e mais sobre as estrelas que eles acreditavam serem deuses poderosos. Os maias usaram suas pirâmides como observatórios astronômicos, e foram os sacerdotes que acumularam todo esse conhecimento. O calendário Raab era baseado no ciclo solar, e o calendário Tzolk'in era baseado no ciclo lunar. O calendário solar dos maias era de 365 dias, exatamente como o nosso, mas a maneira como eles entendiam o tempo era totalmente diferente. Os maias não acreditavam que o tempo era linear, quer dizer, que se movia em linha reta, na qual eram definidos os dias um após o outro, sempre seguindo adiante. Para eles, o tempo não tinha um começo ou um final. Tudo começava de novo a cada ano, razão pela qual o calendário utilizado tinha a forma de uma roda. Os maias eram mestres em números. Eles podiam calcular números que ultrapassavam 1 bilhão. O fato que mostra que eles tinham um profundo conhecimento de matemática foi a utilização do zero, que eles representavam em forma de um caracol. Mas zero não é um número, não é nada. Por isso zero não conta. Olha, Pipo, zero significa nada. Mas é um número e é também um conceito. Por mais estranho que pareça, a ideia do zero avança a compreensão em matemática. E os maias já estavam usando o zero 900 anos antes de os árabes o introduzirem na Europa. O Popol Vuh é o livro sagrado do povo Quiché, que são descendentes dos maias. O conto narra como os deuses Tepeu e Gucumatz se tornaram os deuses da criação. Terra! Disseram. E a terra foi criada em um instante de magia. Depois criaram animais, veados, aves, jaguares e cobras. Como essas criaturas não sabiam falar, não podiam orar aos deuses criadores. Então os deuses os condenaram a ter sua carne sacrificada e comida. Face ao fracasso de sua primeira criação, os deuses chegaram com outro ser. Dessa vez, eles o fizeram com sujeira e lama. Mas a simples criação de sujeira e lama despedaçou-se. Era muito macia e não tinha nenhum movimento ou força. Quando estava na água, não podia ficar de pé. Tepeu e Gucumatz ficaram decepcionados, mas tentaram mais uma vez. Eles perguntaram a algumas cartomantes como fazer um homem. E elas disseram: vocês têm que colocar um pouco de madeira no conjunto, e essa madeira tem de ser esculpida pelo Criador. Então fizeram bonecos de madeira. Mas como não tinham coração e razão, não conseguiam lembrar quem eram seus criadores e vagavam sem rumo. Os deuses ficaram furiosos e mandaram muita chuva e uma grande inundação sobre a terra. As pessoas de madeira corriam desesperadamente de um lado para o outro. Muitas ficaram ilhadas na inundação, enquanto outras encontraram proteção nas árvores. Assim, mais uma tentativa teve que ser feita. Ok, dessa vez vamos saber a verdade. Finalmente, os deuses criaram seres humanos que eram inteligentes, obedientes e respeitavam seus deuses. Era assim que os maias acreditavam que os humanos começaram a existir. O jogo de bola maia. Uma forma que os maias tinham de agradar aos deuses era jogando um jogo de bola. Bem-vindo mais uma vez ao jogo de bola maia. Não é igual a nenhum jogo que você já viu antes. Ele funciona assim. Os concorrentes têm de acertar essa bola de látex pesada bem dentro desse anel de pedra que é colocado na parede. Pode até parecer fácil, mas não é só isso. Prestem atenção. Para mover a bola, não poderiam usar nem as mãos, nem os pés. Só poderiam bater na bola com os ombros, joelhos e quadris. Esse jogo é realmente uma questão de vida ou morte. Para a equipe vencedora, a glória e a fama. Para o time perdedor, bom, os perdedores eram sacrificados e utilizados para honrar os deuses. A gente perdeu, é? Foi 3-2?
Registrar o passado. Quem são estes homens esculpidos em pedra? Por que os outros estão a seus pés usando máscaras? Que mistérios estão escondidos por trás desses símbolos maias esculpidos há tanto tempo? Os artistas maias passaram uma grande parte do tempo imortalizando grandes momentos de sua história. Assim, as futuras gerações seriam capazes de entender melhor quem eram seus antepassados e de sentir orgulho deles. Um exemplo pode ser encontrado nesses afrescos datados de 790 d.C., descobertos na cidade de Bonampak. Neles, podemos ver a decoração elaborada de guerreiros enfrentando outras figuras que estão quase nuas. Esse afresco retrata o triunfo dos valentes guerreiros maias superando os inimigos. Mas os maias não apenas deixaram um registro de sua história através de pinturas. Eles também criaram um sistema de escrita baseado nessas formas quadradas com símbolos que chamamos de glifos. Os glifos podem representar coisas, animais ou deuses, assim como pensamentos e ideias. Os escribas maias os combinavam para formar frases curtas. Usando esses símbolos, os maias eram capazes de registrar partes de sua história e do funcionamento da sociedade. Vamos dar uma olhadinha no nosso planeta. O local onde as Américas do Norte e do Sul se encontram é uma região que hoje é o México e a América Central. É a morada de selvas, montanhas e de florestas tropicais e ainda guarda uma das culturas mais misteriosas e poderosas que conhecemos. Uma poderosa civilização dominou a região inteira há centenas de anos. Esse povo era chamado Azteca. Os astecas tinham um poderoso exército que conquistou os povos vizinhos. E em apenas 2 séculos, tornaram-se os senhores da Mesoamérica. Mas vamos voltar ao começo da história. Há uma época em que civilizações mais antigas viveram nessa parte do mundo, deixando-nos arte e templos magníficos. Primeiro vieram os Olmecas e os Zapotecas, e de uma parte dessas culturas emergiu uma civilização majestosa chamada Teotihuacan. Mas algo começou a acontecer. Essas grandes civilizações, que eram tão poderosas, começaram a desaparecer da região. O que estava acontecendo para fazê-las desaparecer? Talvez todas estivessem sendo raptadas por extraterrestres. Provavelmente não, mas ninguém sabe ao certo por que eles desapareceram. Com a queda da grande Teotihuacan, começou uma era turbulenta e caótica. Vários povos entraram em cena e começaram a lutar entre si pelo poder, até que no século XII, os astecas chegaram pelo norte. Os astecas conseguiram dominar todos os povos vizinhos e logo passaram a governar toda a região. Tenochtitlan. Os astecas eram grandes guerreiros e não só conquistaram os povos vizinhos, como os trouxeram para o império. No auge de seu poder, o Império Azteca incluía 38 estados diferentes e muitos povos distintos. Com todas essas diferentes áreas e esses diferentes povos para governar, os astecas precisavam de uma capital a partir da qual se organizar e governar os súditos. E assim, em 1325, criaram Tenochtitlan, uma pequena vila que com o tempo se tornaria uma lendária cidade, o centro de um poderoso e temido império. Tenochtitlan era uma cidade muito especial, construída em uma pequena ilha no centro de um grande lago. Suas ruas eram feitas de canais que ligavam a cidade aos campos, a outros centros urbanos e a outros lagos. Os cidadãos utilizavam os canais como estradas e, como a maioria das cidades, Tenochtitlan estava cheia de gente. Na verdade, a população chegou a atingir 250 mil habitantes. Ao olharmos atentamente para o horizonte, somos capazes de ver as montanhas que circundavam a cidade. Os astecas reverenciavam as montanhas, com seus picos que chegavam até o céu onde viviam os deuses. Os astecas construíram cerca de 25 templos em forma de pirâmide que imitavam as montanhas. Esses templos foram concebidos para provocar medo e respeito entre a população. As cerimônias que envolviam sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo das pirâmides. A alimentação asteca. Você gosta de milho, chocolate, amendoim ou tomates? Bem, tente adivinhar de onde vieram. Dos astecas!
Os povos da Mesoamérica comiam muitos alimentos saudáveis e saborosos, e nós temos de agradecer-lhes por muitas das colheitas abundantes que temos hoje. Por exemplo, eles foram os primeiros povos a cultivar milho. Os astecas usavam milho em muitos pratos diferentes, inclusive para fazer algo como as tortilhas que os mexicanos fazem hoje. Eles também foram os primeiros a descobrir o chocolate. Também tinham feijão, abóbora, melão, pimentas vermelhas e verdes e abacates. Devemos todos esses alimentos aos antigos habitantes da Mesoamérica, como os astecas. Mas uma das coisas que os astecas tinham de mais estranho era o gosto por insetos e até por cães. Na verdade, os astecas ainda comiam vermes como eu. E não esqueça de meus parentes como gafanhotos, formigas e larvas, que eram também uma parte importantíssima da dieta asteca. Se você pensa que é nojento, eu garanto, nós somos deliciosos. Eu disse deliciosos? Não, mentira. Socorro! Deixa eu sair daqui. Eu não sou delicioso, não. As chinampas. Oh, isso é terrível. Não tenho comida bastante para alimentar o meu filho. Pô, mamãe, ainda tô morrendo de fome. Com o crescimento da população asteca, começou a ficar difícil cultivar alimentos suficientes para todos comerem. O problema era que não havia terra suficiente para as plantações. A escassez de alimentos, que durou muito tempo, assolou os astecas no ano 1265. Foi então que Acatonali, o líder do império, propôs uma ideia muito genial para o Conselho de Anciãos. A ideia foi de colocar estacas no lago e construir ilhas artificiais, criando mais terrenos para o cultivo de lavouras. Essas ilhas artificiais foram chamadas de chinampas e ajudaram a converter grandes áreas pantanosas em terra fértil. Sua estrutura também incluía uma rede de irrigação e, como fertilizante, usavam excremento humano. Essas chinampas funcionaram tão bem que uma família poderia cultivar o dobro da quantidade de alimento de que precisava para si, e a comida extra poderia ser usada para alimentar o império. A vida como guerreiros. Os astecas estavam quase sempre em guerra. Um dos objetivos de entrar em guerra era o de capturar guerreiros de tribos inimigas para sacrifícios humanos. Eles acreditavam que quanto mais feroz o guerreiro capturado, mais satisfeitos os deuses ficariam. Os astecas iam à guerra usando máscaras elaboradas e figurinos que representam os deuses e os animais, o que os fazia parecer criaturas assustadoras quando guerreavam. Os astecas sabiam que o medo era uma ótima maneira de ganhar uma guerra. Embora os guerreiros fossem terríveis, a guerra e a dominação não eram a única coisa com que os astecas se preocupavam. Eles também eram muito interessados no comércio, e por isso estabeleceram fortes relações comerciais com os povos vizinhos. Muitos bens e artesanatos produzidos pelos astecas eram vendidos em outras cidades. Os comerciantes astecas eram muito ocupados viajando, comprando e vendendo mercadorias. Havia também um outro benefício. Os comerciantes, em suas viagens, também podiam ouvir fofocas e descobrir o que estava acontecendo em todo o império. Assim, os comerciantes tinham uma função secreta. Eles agiam como espiões para o governante asteca. Todas as civilizações expressam suas visões de mundo. Vestígios de civilizações extintas podem nos ajudar nos dias de hoje a descobrir mais sobre os povos antigos. Os astecas registraram sua história de dominação e de conquistas militares através de símbolos coloridos inscritos em camurça ou em lençóis de algodão. Esses registros, cheios de desenhos coloridos, são documentos históricos nos quais muitos aspectos da vida cotidiana dos astecas foram registrados. Os astecas não desenvolveram um alfabeto. Então, em vez de soletrar palavras, uma representação de um animal ou objeto tinha de ser feita usando uma combinação de desenhos. Por exemplo, eles escreviam o nome de sua capital, Tenochtitlan, usando os símbolos que representavam uma pedra.
Tena, na qual brotou um cacto. Notli. A escrita asteca é complicada. Essa pode ter sido uma das principais razões pelas quais os astecas usavam tanto a poesia como meio de comunicação. Na verdade, eles tinham um poema para cada ocasião. Poemas de guerra. Agora o exército vai para a guerra. Poemas sagrados. É para os deuses que estamos lutando. Poemas históricos. Nós já lutamos muitas vezes antes. E poemas de amor. Como sentirei sua falta, meu amor? A poesia estava intimamente ligada à música. Na verdade, poeta e cantor eram a mesma palavra na língua asteca. Será que eu sou um cantor ou um poeta de amor, baby? Baby. Os astecas também eram hábeis em medir o tempo. Eles criaram um calendário que os ajudou a conhecer o melhor momento para plantar sementes e para colher. Eles podiam até mesmo prever importantes mudanças climáticas. O calendário solar dos astecas foi instalado em um altar redondo no centro de um pátio no Templo do Sol. Eles também eram bons em matemática e, curiosamente, contavam com o número 20. O quê? É isso mesmo. O número 20 era a base para todos os cálculos, assim como o número 10 é para nós. Será que na escola eles aprendiam a contar com os dedos dos pés também? A escola era muito importante na cultura asteca. Aos 15 anos, os astecas iam para as escolas públicas que o Estado tinha criado para assegurar que todos tivessem educação. Havia 2 tipos de escola. Uma era chamada Telpotkali, onde aprendia-se sobre armas, artes e comércio. A outra era chamada Kalmekak, onde os jovens eram formados para cumprir funções sacerdotais. Os sacrifícios. Os astecas acreditavam que um dia o mundo iria acabar violentamente e que todas as pessoas morreriam de forma dramática. Por isso, constantemente faziam sacrifícios aos deuses para adiar esse fim trágico. De acordo com suas crenças, o sangue mantinha o sol vivo. Para manter a ordem do mundo e ter boas colheitas, os sacerdotes sacrificavam muitos animais e às vezes até seres humanos. Os sacerdotes queriam oferecer aos deuses o coração das vítimas. Para elas, morrer nessas cerimônias era considerado uma grande honra. O deus absoluto dos astecas era chamado Ometecutli. Ele tinha vários deuses sob o seu comando, que também poderiam ser chamados para ajudar em momentos de necessidade. O mais popular era Quetzalcoatl, a serpente de penas, considerado o grande benfeitor da humanidade. Mas a lenda asteca conta que Quetzalcoatl não se dava bem com o deus Tezcatlipoca, que exigia muitos sacrifícios humanos. Um dia, houve um confronto entre os 2 deuses e Quetzalcoatl foi expulso da cidade sagrada de Tula. Ele desapareceu sobre o horizonte em um navio cheio de serpentes. E foi dito que um dia, Quetzalcoatl retornaria do exílio e imporia uma nova ordem, que terminaria com os sacrifícios sangrentos. Assim, os astecas acreditavam que a única forma de apaziguar os deuses era com o sangue dos sacrifícios, até que Quetzalcoatl voltasse. As Guerras Floridas. Por volta de 1450, os astecas foram atormentados pela fome e por numerosas secas. O líder asteca Montezuma estava muito preocupado e consultou os sacerdotes para encontrar uma solução. Os padres disseram que os deuses também estavam sentindo fome e decidiram compartilhar sua desgraça com os mortais. Havia apenas uma solução para esse problema. Eles precisavam de corações humanos para alimentar os deuses e aplacar sua fome. Foi assim que começaram as Guerras Floridas. Batalhas cerimoniais em que os melhores guerreiros lutavam uns contra os outros, até que um deles fosse derrotado. Como recompensa pela vitória, o vencedor receberia o Prêmio da Morte. Era uma honra para esses guerreiros ter essa morte gloriosa. Gloriosa, sim, pois seus corações seriam usados para alimentar os deuses, acabando com a fome deles e na esperança de acabar com a fome do povo também.
O fim do Império Azteca. Quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou ao Vale do México em 1519, o rei azteca Montezuma II pensou que aquele homem estranho, vestido com roupas estranhas e montado naqueles animais estranhos chamados cavalos, deveria ser o deus Quetzalcoatl, que retornou do exílio para cumprir a profecia. Os espanhóis foram recebidos como deuses, em vez de inimigos poderosos. Mas Cortés não foi chamado de conquistador por acaso. O objetivo de Cortés sempre foi o de conquistar um mundo novo. E ele fez isso com a ajuda de muitos guerreiros nativos que eram inimigos dos aztecas e que foram recrutados durante sua viagem rumo à capital. Um ano após a sua chegada, Cortés derrotou toda a nação azteca. A capital foi destruída e todas as terras e as riquezas agora pertenciam à coroa espanhola. O Império Azteca foi destruído, mas ainda é lembrado até hoje. O povo do México continua a celebrar a rica herança de seus antepassados aztecas, orgulhosos e ferozes, e ainda sentem esse orgulho ressoar dentro deles. A civilização Inca criou alguns dos monumentos mais maravilhosos do mundo, que são muito visitados até hoje. Mas a história dos Incas, que dominaram a maior parte da América do Sul durante séculos, é cheia de mistérios. Eles habitavam uma parte da América do Sul chamada região andina, que inclui longos trechos de costa deserta, de frio e de planaltos elevados da Cordilheira dos Andes. A 4.500 metros acima do nível do mar, a Cordilheira dos Andes é tão alta e o oxigênio tão escasso que pode ser difícil respirar. Para muita gente, não seria um bom lugar para viver. Não consigo respirar! Mas não se engane, muitos povos surpreendentes evoluíram nessas terras. Os Incas se destacaram dos demais e criaram um grande império. Uma grande quantidade de artefatos pré-Inca foi descoberta na cidade de Caral. Essa cidade é hoje considerada a mais antiga das Américas e uma das mais antigas do mundo. Caral foi construída por volta do ano 3000 a.C., quase ao mesmo tempo em que o Egito florescia às margens do Nilo. Havia muitos povos que viviam nessas áreas antes dos Incas, como os Nazca, os Mochica e os Tiwanaku. Muitos desenvolveram grandes artes e se especializaram em trabalhar com ouro e prata. Outros dominaram as artes têxteis ao tecer belos padrões. Os Nazca são especialmente famosos não só graças à descoberta das linhas de Nazca, que são longas, geométricas e podem ser claramente vistas do espaço, mas também graças às dezenas de desenhos gigantescos de animais. Mas esses desenhos são tão grandes que só podem ser vistos claramente do céu. Então, para que os Nazcas fizeram esses desenhos? Ah, eu sei, era para os ETs. Talvez. Mas alguns cientistas acreditam que esses desenhos eram um calendário para ajudar a escolher os melhores momentos para plantar e colher. Existem algumas poucas pessoas que pensam realmente que os desenhos foram feitos para os ETs. A origem. Lendas sobre a origem dos Incas passaram de boca em boca por centenas de anos, sobrevivendo a guerras e a conquistas e chegando até aos nossos dias. Os Incas não tinham um sistema de escrita, por isso as histórias e as lendas eram contadas oralmente e acabaram sendo transmitidas de geração em geração. Segundo a lenda, Inti, o deus do sol, pediu a seu filho Ayar Manco para ir à Terra levar a civilização para a humanidade. Após a criação do mundo, Ayar Manco e sua esposa, Mama Oclo, vestiram suas melhores roupas e saíram das profundezas do lago Titicaca com um cetro de ouro em mãos. O pai de Ayar explicou que o cetro iria mostrar onde eles deveriam construir um grande império. Depois de andar muitos quilômetros em direção ao nordeste, Ayar Manco e Mama Oclo ficaram surpresos, pois o cetro fincou-se na colina de Huanacauri. Esse era o sinal que eles estavam procurando.
Então foi lá que fundaram a cidade de Cusco, que se tornou o centro do Império Inca e cujo nome significa o umbigo do mundo. Ayar Manco tornou-se Manco Capac, o primeiro imperador Inca. Sua esposa e ele mostraram a seu povo como plantar, pescar, construir casas e outras coisas mais. Os imperadores incas eram descendentes de Manco Capac e todos eram considerados divinos, porque foram relacionados ao pai de Manco, o deus Sol Inti. Agricultura de montanha. Nos Andes não havia campos planos onde os incas pudessem plantar. Em vez disso, tiveram de domar as encostas íngremes das montanhas, como se estivessem domando um cavalo selvagem. Para fazer isso, desenvolveram novas maneiras de plantar sementes, o que mais tarde os tornaria famosos. E o vencedor é o Inca! É verdade que não ganharam nenhum prêmio, mas inventaram um sistema de cultivo em terraço chamado andenes, que era muito engenhoso. Eles construíram aquedutos e canais nas encostas das montanhas, o que permitia a distribuição do fluxo de chuvas montanha abaixo e a irrigação de um terraço de cada vez. Foi assim que foram capazes de produzir alimentos suficientes para desenvolver sua grande civilização, que continua a surpreender as pessoas até hoje. Agora, se você gosta de batata frita, deve agradecer aos Incas, porque eles foram os primeiros a cultivar a batata e a apresentaram ao resto do mundo. E não apenas um tipo de batata. De fato, mais de 200 tipos eram colhidos. 200 tipos de batata? E isso não é tudo. Outra cultura importante para os incas era o milho. Era especialmente importante porque o sabugo de milho, ou choclo, podia ser conservado por longos períodos e podia ser consumido enquanto outros alimentos estavam escassos. Acreditava-se que o milho era de origem divina e só podia ser consumido pelos nobres incas. O milho acabou sendo exportado para a Europa e hoje é a cultura mais comum no mundo. Os caminhos dos incas. Graças às grandes campanhas militares e às alianças com as populações vizinhas, o Império Inca foi sólido até o ano de 1438. Estendia-se pela Amazônia colombiana, por partes da Argentina e do Chile. Os Incas chamaram todo esse território de Tahuantinsuyo, que significa o Império das Quatro Direções. O Império foi construído a partir da capital Cusco. Duas coisas ajudaram os Incas a expandi-lo: os guerreiros, que eram muito bons, e eles próprios, que eram excelentes negociadores. Por exemplo, para evitar uma guerra, os diferentes povos tinham que dar alimento, vestuário e tecidos aos incas, que por sua vez os deixariam em paz. Os incas tinham um exército poderoso que era muito bom em planejamento, disciplina e estratégia. Isso lhes trouxe inúmeras vitórias e logo conquistaram um grande território. Os incas eram muito organizados. Eles construíram um gigantesco sistema de estradas que atravessavam florestas, desfiladeiros e montanhas. Isso os ajudou a expandir o território e a deslocarem-se rapidamente. A estrada principal era o Caminho Real, que unia as cidades de Cusco e Quito e tinha 2.400 quilômetros de comprimento. Nossa! Era muito grande! Essas estradas serviam não apenas para incentivar o comércio, mas também para desenvolver um sistema de correios. As estradas eram usadas por chasques, corredores altamente treinados. Eles faziam parte de um sistema de revezamento que era usado para transportar mensagens memorizadas de uma cidade para outra. A mensagem podia viajar até 200 quilômetros por dia. Isso significava que só os mais fortes e os mais rápidos corredores poderiam ser chasques. Talvez eles também fossem responsáveis pela circulação monetária. Com o crescimento do Império Inca, foi preciso estabelecer um sistema para manter o controle das coisas. Então, inventaram um sistema matemático chamado quipu. Essa foi a principal ferramenta para controlar todas as contas no Império Inca. Usando uma série de nós agrupados por uma série de cordas finas, muitas coisas diferentes podiam ser contadas. Cada tipo de nó, o tamanho do nó, a espessura da corda e a cor significavam algo diferente e davam as informações vitais sobre as contas e os registros de que todo o império dependia. Havia pessoas especialmente treinadas para usar esses cabos.
Algumas delas eram os Quipucamayoc, os responsáveis pelo controle das cordas de uma região inteira, ou suyo. O quipu foi uma grande ferramenta para recolher e manter grandes quantidades de dados, como uma espécie de computador antigo. Mas como exatamente os incas usavam essa ferramenta é um dado perdido na história. Por isso ninguém sabe ao certo como funcionava. A vasta organização. Todos os grandes impérios precisam de uma grande organização para manter a ordem em vastas extensões de terra e entre muitas pessoas. Felizmente, os incas tinham uma grande organização política e administrativa. E à frente dessa organização estava o Imperador Supremo, o Sapa Inca. Tudo o que ele dissesse era considerado lei suprema. Mas ele também tinha suas próprias regras a seguir. Não lhe era permitido apenas sair e se divertir. Ele tinha que trabalhar muito. Ele também tinha de ter uma esposa. Bom, na verdade ele poderia ter mais de uma. Às vezes centenas de mulheres. Mas havia sempre uma mulher principal, que era considerada sagrada e era adorada como a filha da lua. A maior conquista dos incas foi oferecer a cada habitante do império comida e trabalho. Na verdade, a pobreza não existia no Império Inca. Claro, o imperador e a nobreza tinham muitos luxos, mas ninguém no império passou fome e todos tinham roupas para vestir. Os incas tinham 3 leis básicas que todos deviam respeitar: não roubar, não mentir e não ser preguiçoso. Ei, você está dormindo em serviço? Ou vai me dizer que estava apenas descansando os olhos, hein? O Ailu, ou clã familiar, era a unidade básica da sociedade inca. Quanto mais filhos tivesse uma família, mais terras ela teria que ter. O que fazia sentido, porque a família teria mais bocas para alimentar. Todo o trabalho era dividido entre os membros da família e cada uma tinha que ter bastante alimento e roupas para que todos pudessem ser felizes. Arquitetura. As competências e habilidades dos construtores incas eram incríveis, e suas técnicas continuam a surpreender os engenheiros até hoje. Os incas usaram pedras gigantes e colocaram-nas umas em cima das outras, sem utilizar qualquer tipo de cimento. Eu disse sem cimento. Elas foram montadas tão bem que nem mesmo uma folha de papel poderia passar nas fendas entre as pedras. Um exemplo da ousadia da arquitetura inca é a incrível cidade de Machu Picchu, que foi construída no alto de um pico de montanha a mais de 2 quilômetros de altura. Como foi construída em um lugar que era tão difícil de alcançar, ela continua a ser um mistério até hoje, pois há blocos de pedra de mais de 7 metros de altura que foram montados com uma precisão incrível. As Crônicas da Conquista. A história dos incas tem sido transmitida de pessoa para pessoa. Como os incas não deixaram nada escrito, o que sabemos sobre eles hoje vem dos historiadores espanhóis, que vieram durante a conquista espanhola, os cronistas. A Lhama está certa. Os cronistas deixaram textos escritos e desenhos que mostram os costumes do Império Inca. Uma das primeiras crônicas sobre os incas foi iniciada em 1532, quando um exército de espanhóis com fome de ouro e riquezas chegou ao Peru, liderado por Francisco Pizarro. Vamos conquistar tudo e em seguida levar todo o ouro para nós! Havia muitos cronistas, mas um dos mais importantes foi Felipe Guamán Poma de Ayala. Esse cronista diz que era filho e neto de chefes nobres que estavam muito perto dos incas. O mais incrível é que sua crônica só foi descoberta em 1908. Ela foi encontrada juntamente com outros pergaminhos na biblioteca de Copenhague, na Dinamarca. E como este livro acabou na Dinamarca, a milhares de quilômetros do Peru e quase 400 anos depois, continua sendo um mistério. Mas, graças a este volume de 1179 páginas e uma enorme quantidade de desenhos, agora sabemos muito mais sobre os costumes e a cultura dessa civilização extraordinária, o Império Inca.